Se inscreva no canal e clica no gostei. Humberto Eco, o nome da Rosa 9. Portanto, mas também, é possível, para o muro da cerca por trás das estrumeiras, de onde eu deduzi que se deve ter atirado no precipício. E atirou-se antes que sobreviesse a tempestade. Morreu aos pés do muro. E só depois do desmoronamento arrastou seu cadáver entre a torre setentrional e oriental. Mas e a gota de suor inflamado? Já estava na história que ele ouviu e repetiu o que Berengário imaginou na sua excitação e no seu remorso. Porque há, em Antístrofe ao remorso de Adelmo, um remorso de Berengário. Tu ouviste-o? E se Adelmo vinha do coro trazia talvez um círio? E a gota sobre a mão do amigo era apenas uma gota de cera. Mas Berengário sentiu-se arder muito mais porque Adelmo certamente lhe chamou seu mestre. Sinal, portanto, de que Adelmo o reprovava por ele lhe ter ensinado qualquer coisa pela qual ele sentia então um desespero de morte. E Berengário sabe-o, ele sofre porque sabe que impeliu Adelmo para a morte levando-o a fazer algo que não devia. E não é difícil imaginar o que, meu pobre Adson. Depois daquilo que ouvimos sobre o nosso ajudante bibliotecário, creio ter compreendido o que sucedeu entre os dois, disse, envergonhando-me da minha sagacidade. Mas não acreditamos todos num Deus de misericórdia. Adelmo, dizeis, provavelmente tinha se confessado, porque procurou punir o seu primeiro pecado com um pecado de certo maior ainda. Ou pelo menos de igual gravidade, porque alguém lhe disse palavras de desespero. Eu disse que certa página de pregador dos nossos dias deve ter sugerido a alguém as palavras que amedrontaram Adelmo e com que Adelmo amedrontou Berengário. Nunca como nestes últimos anos os pregadores ofereceram ao povo, para lhe estimular a piedade e o terror, e o fervor, e o respeito pela lei humana e divina, palavras tão truculentas, perturbadoras e macabras. Nunca como nos nossos dias. No meio de procissões de flagelantes, se ouviram laudes sacras inspiradoras nas dores de Cristo e da Virgem. Nunca como hoje se insistiu tanto em estimular a fé dos simples através da evocação dos tormentos infernais. Talvez seja a necessidade de penitência, disse Adson. Nunca ouvi tantos apelos à penitência como hoje, num período em que já nem pregadores nem bispos e nem sequer os meus irmãos espirituais estão em condições de promover uma verdadeira penitência. Mas a terceira idade, o Papa Angélico, o capítulo de Perugia, disse, confundido. Nostalgias. A grande época da penitência acabou, e por isso até o capítulo geral da ordem pode falar de penitência. Houve, há 100, 200 anos, uma grande vaga de renovação. Era ainda quando quem falava dela era queimado. Fosse santo ou herege. Agora todos falam dela. Num certo sentido, discute sobre ela até o Papa. Não te fiz nas renovações do gênero humano quando delas falam as cúrias e as cortes. Mas Frei Dolcino, ousei, curioso por saber mais sobre aquele nome que tinha ouvido pronunciar várias vezes no dia anterior. Morreu, e mal, tal como viveu, porque também ele veio demasiado tarde. E depois que sabes tu dele, nada. Por isso vos pergunto. Prefiro nunca falar dele. Deram-me que fazer alguns dos chamados apóstolos, e observei-os de perto. Uma história triste. Perturbar-te-ia. De qualquer modo, perturbou-me a mim, e ainda mais te perturbaria a minha própria incapacidade de julgar. É a história de um homem que fez coisas insensatas porque tinha posto em prática aquilo que lhe tinham pregado muitos santos. A certa altura eu já não compreendia de quem era a culpa. Fiquei como obnubilado por um ar de família que soprava nos dois campos adversos. Santos que pregavam a penitência e pecadores que a punham em prática, frequentemente à custa dos outros. Mas estava a falar de outra coisa. Ou talvez não. Falava ainda disto fim da época da penitência para os penitentes. A necessidade de penitência tornou-se necessidade de morte. E aqueles que mataram os penitentes enlouquecidos, restituindo morte à morte, para derrotar a verdadeira penitência, que provocava a morte, substituíram a penitência da alma a uma penitência da imaginação, um apelo a visões sobrenaturais de sofrimento e de sangue, chamando-lhes espelho da verdadeira penitência. Um espelho que faz viver em vida, a imaginação dos simples, e por vezes também dos doutos, os tormentos do interno, a fim de que, disse, ninguém peque, esperando apartar as almas do pecado por meio do medo e confiando em substituir a rebelião ao medo. Mas na verdade depois não pecarão. Perguntei ansiosamente. Depende do que entendas por pecar, Adson, disse meu mestre. Eu não quero ser injusto para com a gente deste país, em que vivo há alguns anos,
Mas parece-me que é típico da pouca virtude das populações italianas não pecar por medo de algum ídolo, por mais que lhe chamem santo. Tem mais medo de São Sebastião ou Santo Antônio do que de Cristo. Se uma pessoa que quer conservar limpo um sítio, para que não mijem aí, como fazem os italianos à maneira dos cães, pintasse-lhe em cima uma imagem de Santo Antônio com a ponta de madeira, e esta enxotará aqueles que estão para mijar. Assim, os italianos, e por obra dos seus pregadores, arriscam-se a voltar às antigas superstições e já não creio na ressurreição da carne. Tem só um grande medo das feridas corporais e das desgraças, e por isso tem mais medo de Santo Antônio do que de Cristo. Mas Berengário não é italiano, observei. Não importa. Estou falando do clima que a igreja e as ordens pregadoras difundiram nesta península e que daqui se difunde por toda parte. E atinge até uma venerável abadia de monges doutos, como estes. Mas ao menos que não pecassem, insisti, porque estava disposto a contentar-me só com isto. Se esta abadia fosse um speculum mundi, teria já a resposta. Mas perguntei. Para que haja espelho do mundo é preciso que o mundo tenha uma forma, concluiu Guilherme, que era demasiado filósofo para minha mente adolescente. Segundo dia terça onde se assiste a uma rixa entre pessoas vulgares, Amaro de Alexandria faz algumas alusões e Adso medita sobre a santidade e sobre o esterco do demônio. Depois, Guilherme e Adso voltam. Número Scriptorium. Guilherme vê qualquer coisa de interessante. Tem a terceira conversa sobre a legitimidade do riso, mas em definitivo, não pode olhar para onde queria. Antes de subir ao Scriptorium passamos pela cozinha para nos restaurarmos, porque não tínhamos ainda tomado nada desde que nos tínhamos levantado. Revigorei-me logo bebendo uma tigela de leite quente. A grande chaminé meridional já ardia como uma forja, enquanto no forno se estava preparando o pão do dia. 2 cabreiros estavam depositando os restos de uma ovelha que acabavam de matar. Entre os cozinheiros vi Salvador, que me sorriu com a sua boca de lobo. E vi que tirava de uma mesa um resto do frango da noite anterior e o passava às escondidas aos cabreiros, que o ocultavam nas suas jaquetas de pele com um risinho de satisfação. Mas o cozinheiro-chefe apercebeu-se disso e repreendeu Salvador. Dispenseiro, disse. Tu deves administrar os bens da abadia, não dissipá-los. Filii Deison, disse Salvador. Jesus disse que facite por ele aquilo que facite a um destes pueri. Fraticelo das minhas bragas, piedoso menorita. Gritou-lhe então o cozinheiro. Já não estás entre os teus frades pedintes. Em dar aos filhos de Deus pensar a misericórdia do abade. O rosto de Salvador escureceu, e ele voltou-se irritadíssimo. Não sou um fraticelo menorita. Sou um monge sancti benedicti. Merdre atue. Bogomilo de merda. Bogomila é a rameira que tu fodes à noite, com a tua verga herética. Por que? Gritou o cozinheiro. Salvador mandou sair à pressa os cabreiros e ao passar perto de nós olhou-nos com preocupação. Frade, disse a Guilherme, defende tu a tua ordem, que não é a minha. Diz-lhe que os filhos franciscano heréticos esse. Depois sussurrou-me ao ouvido. O alimenteur. Puf! E cuspiu para o chão. O cozinheiro veio empurrá-lo para fora com mau modo e fechou-lhe a porta nas costas. Frade, disse a Guilherme com respeito, eu não falava mal da vossa ordem e dos homens santíssimos que nela estão. Falava com aquele falso menorita e falso beneditino que não é carne nem peixe. Sei de onde vem, disse Guilherme conciliador. Mas agora monges como tu, e deves-lhe respeito fraterno. Número mas ele mete o nariz onde não deve metê-lo, porque é protegido pelo despenseiro, e julga-se-lhe o despenseiro. Usa da abadia como se fosse coisa sua, de dia e de noite. Por que de noite? Perguntou Guilherme. O cozinheiro fez um gesto como para dizer que não queria falar de coisas pouco virtuosas. Guilherme não lhe perguntou mais nada e acabou de beber o seu leite. A minha curiosidade estava cada vez mais excitada. O encontro com o Bertino, as murmurações sobre o passado de Salvador e do despenseiro, as alusões cada vez mais frequentes aos fraticeli e aos menoritas heréticos que ouvia fazer naqueles dias, a reticência do mestre em falar-me de Frei Dolcino. Uma série de imagens começava a recompor-se na minha mente. Por exemplo, enquanto cumpríamos a nossa viagem tínhamos encontrado pelo menos 2 vezes uma procissão de flagelantes. De uma vez a população do lugar olhava-os como santos. De outra vez começava a murmurar que eram hereges. E no entanto tratava-se sempre da mesma gente. Iam em procissão 2 a 2, pelas estradas da cidade, cobrindo sua pudenta,
tendo superado qualquer sentimento de vergonha. Cada um tinha na mão um açoite de couro, e feriam-se nas costas até fazerem sangue. Derramavam abundantes lágrimas como se vissem com seus olhos a paixão do Salvador. Imploravam com um canto lamentoso a misericórdia do Senhor e a ajuda da Mãe de Deus. Não só de dia, mas também de noite, com os círios acesos, no rigor do inverno, iam em grande multidão pelas igrejas em redor. Prostravam-se humildemente diante dos altares, precedidos por sacerdotes com círios e estandartes, e não só homens e mulheres do povo mas também nobres matronas e mercadores. E então assistia-se a grandes atos de penitência. Aqueles que tinham roubado restituíam o produto do roubo. Outros confessavam seus crimes. Mas Guilherme tinha-os olhado com frieza e tinha-me dito que aquela não era verdadeira penitência. Melhor, tinha falado como ainda há pouco fizera, naquela mesma manhã. O período da grande lavagem penitencial tinha findado, e aqueles eram os modos como os próprios pregadores organizavam as devoções das multidões, precisamente para que não caísse na pena de um outro desejo de penitência que esse era herético e fazia medo a todos. Mas não conseguia compreender a diferença, se acaso havia. Parecia-me que a diferença não vinha dos gestos de um ou de outro, mas do olhar com que a igreja julgava um e outro gesto. Recordava-me da discussão com o Bertino. Guilherme tinha sido indubitavelmente insinuante. Tinha procurado dizer-lhe que havia pouca diferença entre a sua fé mística e ortodoxa, e a fé distorcida dos hereges. O Bertino tinha-se melindrado, como quem visse bem a diferença. A impressão com que tinha ficado foi que ele era diverso precisamente porque era aquele que sabia ver a diversidade. Guilherme subtraiu seus deveres de inquisição porque já não sabia vê-la. Por isso não conseguia falar-me daquele misterioso Frei Dolcino. Mas então, evidentemente, dizia para comigo, Guilherme perdeu a assistência do Senhor, que não só ensina a ver a diferença mas, por assim dizer, investe os seus diletos desta capacidade de discernimento. O Bertino e Clara de Montefalco, que no entanto escava rodeada de pecadores, tinham permanecido santos. Número precisamente porque sabiam discriminar. A santidade é isto, e nada mais. Mas por que é que Guilherme não sabia discriminar? No entanto, era um homem muito arguto, e pelo que respeitava aos fatos da natureza sabia distinguir a menor desigualdade e o menor parentesco entre as coisas. Estava imerso nestes pensamentos, e Guilherme acabava de beber o seu leite, quando ouvimos alguém que nos cumprimentava. Era Aimário de Alexandria, que já tínhamos conhecido no Scriptorium e de quem me tinha impressionado a expressão do rosto, inspirada num perpétuo riso de escárnio, como se jamais conseguisse capacitar-se da fatuidade de todos os seres humanos e todavia não atribuísse grande importância a esta tragédia cósmica. Então, frade Guilherme, já vos habituastes a essa espelunca de dementes? Parece-me um lugar de homens admiráveis de santidade e doutrina, disse cautamente Guilherme. Era quando os abades faziam de abades e os bibliotecários de bibliotecários. Agora, como vistes, lá em cima, e apontava para o andar superior, aquele alemão meio morto com olhos de cego está a ouvir devotamente os devaneios daquele espanhol cego com olhos de morto. Parece que está para chegar o anticristo todas as manhãs. Raspam-se os pergaminhos, mas livros novos entram pouquíssimos. Nós estamos aqui, e lá embaixo, nas cidades, age-se. Outrora, das nossas abadias governava-se o mundo. Hoje, bem vedes, o imperador usa-nos para enviar aqui os seus amigos ao encontro dos seus inimigos. Sei alguma coisa da vossa missão. Os monges falam, nada mais tem a fazer. Mas se queres controlar as coisas deste país, fica nas cidades. Nós estamos a colher trigo e a criar galinhas. E lá embaixo trocam braças de seda por peças de linho, e peças de linho por sacos de especiarias. E tudo isso por bom dinheiro. Nós conservamos o nosso tesouro, mas lá embaixo acumulam-se tesouros. E livros também. E mais belos que os nossos. No mundo acontecem de certo muitas coisas novas. Mas por que pensais que a culpa é do abade? Porque passou a biblioteca para as mãos dos estrangeiros e conduz a abadia como uma cidadela erguida em defesa da biblioteca. Uma abadia beneditina nesta plaga italiana deveria ser um lugar onde italianos decidissem por coisas italianas. Que fazem os italianos, hoje que já nem sequer têm um papa? Comerciam, fabricam, são mais ricos que o rei de França. E então, façamos também nós o mesmo. Se sabemos fazer belos livros, fabriquemo-los para as universidades, e ocupemo-nos de quanto acontece lá embaixo, nos vales,
Não digo do imperador, com todo o respeito pela vossa missão, frade Guilherme, mas do que fazem os bolonheses ou os florentinos. Podemos controlar daqui a passagem dos peregrinos e dos mercadores que vão da Itália à Provença e vice-versa. Abramos a biblioteca aos textos em língua vulgar, e subirão cá acima também aqueles que já não escrevem em latim. Mas, ao invés, somos controlados por um número de estrangeiros que continuam a conduzir a biblioteca como se Cluny fosse ainda Abade o bom Odilon. Mas o Abade é italiano, disse Guilherme. O Abade aqui não conta nada, disse Aimaro, sempre escarnecendo. No lugar da cabeça tem um armário da biblioteca. Está carunchoso. Para fazer arreliar o Papa, deixa que a abadia seja invadida por fraticelli. Quero dizer, os heréticos, frade, os transtugas da vossa ordem santíssima. E para fazer o que agrada ao imperador chama aqui monges de todos os mosteiros do norte, como se entre nós não houvesse excelentes copistas e homens que sabem grego e árabe, e não houvesse em Florença ou em Pisa filhos de mercadores, ricos e generosos, que entrariam voluntariamente na ordem se a ordem oferecesse a possibilidade de incrementar a potência e o prestígio do pai. Mas aqui, a indulgência pelas coisas do século reconhece-se apenas quando se trata de permitir aos alemães. Oh, bom senhor, fulmina a minha língua, que estou para dizer coisas pouco convenientes. Na abadia acontecem coisas pouco convenientes? Perguntou distraidamente Guilherme, servindo-se de um pouco mais de leite. Também o monge é um homem, sentenciou Aimaro. Depois acrescentou, mas aqui são menos homens que noutros lugares. E aquilo que disse fique claro que não o disse. Muito interessante, disse Guilherme. E essas são opiniões vossas ou de muitos que pensam como vós? De muitos que agora se lamentam pela desventura do pobre Adelmo. Mas se no precipício tivesse caído qualquer outro, que anda pela biblioteca mais do que devia, não ficariam descontentes. Que quereis dizer? Falei demais. Aqui falamos demais. Já o tereis notado. Aqui o silêncio já ninguém o respeita, por um lado. Por outro lado, respeita-se demasiado. Aqui, em vez de se falar ou de se ficar calado, dever-se agir. Na época de ouro da nossa ordem, se um abade não tivesse uma têmpera de abade, uma bela taça de vinho envenenado estava aberta à sucessão. Disse-vos estas coisas, entenda-se, frade Guilherme, não para murmurar acerca do abade ou de outros irmãos. Deus me livre disso. Felizmente não tenho o feio vício da murmuração. Mas não queria que o abade vos tivesse pedido para investigardes sobre mim ou sobre qualquer outro como Pacífico de Tivoli ou Pedro de Sant'Albano. Nós não temos nada a ver com as histórias da biblioteca. Mas queríamos ter a ver um pouco mais. Então agora destapai este ninho de serpentes, vós que haveis queimado tantos hereges. Eu nunca queimei ninguém, respondeu secamente Guilherme. Número dizia isso por dizer, admitiu Aimaro com um grande sorriso. Boa caça, frade Guilherme, mas prestai atenção de noite. Por que não de dia? Porque de dia aqui trata-se o corpo com as ervas boas e de noite adoece-se a mente com as ervas más. Não acrediteis que Adelmo tenha sido precipitado no abismo pelas mãos de alguém ou que as mãos de alguém tenham metido veneno no sangue. A que alguém não quer que os monges decidam sozinhos onde ir, que fazer e que coisa a ler. E usam-se forças do inferno, ou dos necromantes amigos do inferno, para transtornar as mentes dos curiosos. Falais do padre Evanário. Severino de Sant'Emerano é boa pessoa. Naturalmente, alemão ele, alemão Malaquias. E depois de ter demonstrado uma vez mais que não estava disposto à murmuração, Aimaro saiu para trabalhar. Que terá querido dizer-nos? Perguntei. Tudo e nada. Uma abadia é sempre um lugar onde os monges estão em luta entre si para conseguirem o governo da comunidade. Também em Melk, mas talvez como noviço não tenhas tido ocasião de dar conta disso. Mas, no teu país, conquistar o governo de uma abadia significa conquistar um lugar de onde se trata diretamente com o imperador. Neste país, pelo contrário, a situação é diversa. O imperador está longe, mesmo quando desce até Roma. Não é uma corte, nem sequer a papal. Hoje em dia, as cidades, tê-lo-ás percebido. De certo, e fiquei impressionado. A cidade em Itália é diversa da dos meus lados. Não é só um lugar para habitar, é um lugar para decidir. Estão sempre todos na praça. Contam mais os magistrados citadinos que o imperador ou o papa. São como tantos reinos. E os reis são os mercadores. E a sua arma é o dinheiro. O dinheiro tem, na Itália, uma função diversa da do teu país, ou do meu. Por toda a parte circula dinheiro,
Mas grande parte da vida é ainda dominada e regulada pela troca de bens, frangos ou gabelas de trigo, ou uma podoa, ou um carro, e o dinheiro serve para arranjar estes bens. Terás notado que na cidade italiana, pelo contrário, os bens servem para arranjar dinheiro. E mesmo os padres e os bispos, e até as ordens religiosas, devem fazer as contas com dinheiro. É por isso, naturalmente, que a rebelião contra o poder se manifesta como apelo à pobreza, e se rebelam contra o poder aqueles que são excluídos da relação com o dinheiro. E qualquer apelo à pobreza suscita tanta tensão e tantos debates, e a cidade inteira, do bispo ao magistrado, sente como seu inimigo quem prega demasiado a pobreza. Os inquisidores sentem o fedor do demônio onde alguém reagiu ao fedor do esterco do demônio. E então compreenderás também que está pensando Aimaro. Uma abadia beneditina, nos tempos áureos da ordem, era o lugar de onde os pastores controlavam o rebanho dos fiéis. Aimaro quer que se volte à tradição. Só que a vida do rebanho mudou, e a abadia só pode voltar à tradição, à sua glória, ao seu poder de outros tempos, se aceitar os novos costumes do rebanho, tornando-se diversa. E como hoje aqui se domina o rebanho não com as armas ou com o esplendor dos ritos mas com o controle do dinheiro, Aimaro quer que toda a fábrica da abadia, e a própria biblioteca, se tornem oficina e fábrica de dinheiro. E que tem isso a ver com os delitos? Ou com o delito? Ainda não sei, mas agora queria subir. Vem. Os monges já estavam a trabalhar. No scriptorium reinava o silêncio. Mas não era o silêncio que se segue à paz operosa dos corações. Berengário, que nos tinha precedido havia pouco, acolheu-nos com embaraço. Os outros monges levantaram a cabeça do seu trabalho. Sabiam que estávamos ali para descobrir alguma coisa acerca de Venâncio. E a própria direção dos seus olhares fixou a nossa atenção sobre um lugar vazio, sob uma janela que se abria para o interior do octógono central. Embora fosse um dia muito frio, a temperatura no scriptorium era bastante suave. Não fora por acaso que tinha sido disposto sobre as cozinhas, de onde provinha bastante calor, ainda porque os canos das chaminés dos dois tornos situados por baixo passavam por dentro das pilastras que sustentavam as duas escadas de caracol postas nos torreões ocidental e meridional. Quanto ao torreão setentrional, do lado oposto da grande sala, não tinha escada, mas uma grande lareira que ardia difundindo um agradável calor. Além disso, o pavimento tinha sido coberto de palha, o que tornava os nossos passos silenciosos. Em suma, o ângulo menos aquecido era o do torreão oriental, e de fato notei, pois permaneciam lugares vagos em relação ao número de monges no trabalho, que todos tendiam a evitar as mesas colocadas naquela direção. Quando mais tarde me dei conta de que a escada de caracol do torreão oriental era a única que conduzia não só para baixo, ao refeitório, mas também para cima, à biblioteca, perguntei-me se um cálculo sapiente não teria regulado o aquecimento da sala de modo que os monges fossem dissuadidos de espreitar para aquele lado e fosse mais fácil ao bibliotecário controlar o acesso à biblioteca. Mas talvez exagerasse nas minhas suspeitas, tornando-me uma pobre imitação do meu mestre, porque logo pensei que este cálculo não teria dado grandes frutos de verão, a não ser, disse para comigo, que de verão aquele não fosse precisamente o lado mais assoalhado. E por isso, outra vez, o mais evitado. A mesa do pobre Venâncio ficava de costas para a grande chaminé, e era provavelmente uma das mais cobiçadas. Eu tinha passado então uma pequena parte da minha vida num scriptorium, mas muitas aí passei em seguida, e sei quanto sofrimento custa ao escriba, ao rubricador e ao estudioso passar à sua mesa as longas horas invernais, com os dedos que se entorpecem sobre o estilete, quando até com uma temperatura normal, depois de 6 horas de escrita, prende os dedos à terrível cãibra do monge e o polegar dói como se tivesse sido pisado. E isto explica por que frequentemente encontramos à margem dos manuscritos frases deixadas pelo escriba, número como testemunho de sofrimento e de ensoirimento, tais como graças a Deus cedo escurece, ou ó, se tivesse um bom copo de vinho, ou ainda hoje está frio, a luz é tênue, este velo tem pelos, algo não está certo. Como diz um antigo provérbio, 3 dedos seguram a pena, mas o corpo inteiro labora. E a dolora. Mas falava da mesa de Venâncio, mais pequena do que outras, como de resto as que estavam colocadas à volta do pátio octogonal, destinadas a estudiosos, enquanto eram mais amplas as que ficavam sob as janelas das paredes externas,
destinadas a miniaturistas e copistas. Por outro lado, também Venâncio trabalhava com uma estante, porque provavelmente consultava manuscritos emprestados à abadia, dos quais fazia a cópia. Por baixo da mesa estava disposta uma prateleira baixa, onde estavam amontoadas folhas não encadernadas, e como eram todas em latim deduzi que eram as suas traduções mais recentes. Estavam escritas de modo apressado, não constituíam páginas de livro e deveriam ser confiadas depois a um copista e um miniaturista. Por isso, dificilmente se podiam ler. Entre as folhas, alguns livros, em grego. Um outro livro grego estava berro sobre a estante, a obra sobre a qual Venâncio estava executando nos últimos dias o seu trabalho de tradutor. Eu então não conhecia ainda o grego, mas o meu mestre disse que era de um tal Luciano e narrava a história de um homem transformado em burro. Recordei então uma fábula análoga de Apuleio, que de costume era severamente desaconselhada aos noviços. Por que aqui Venâncio fazia esta tradução? Perguntou Guilherme a Berengário, que estava ao nosso lado. Foi pedida à abadia pelo senhor de Milão, e a abadia ganhará um direito de preleção sobre a produção de vinho de algumas propriedades que ficam a oriente. Berengário apontou para longe com a mão, mas logo acrescentou: não é que a abadia se preste a trabalhos venais para os leigos. Mas a comitente empenhou-se em que este precioso manuscrito grego nos fosse emprestado pelo doge de Veneza, a quem o deu o imperador de Bizâncio, e quando Venâncio tivesse terminado o seu trabalho teríamos feito 2 cópias, uma para o comitente e outra para a nossa biblioteca. Que portanto não desdenha recolher também fábulas pagãs, disse Guilherme. A biblioteca é testemunho da verdade e do erro, disse então uma voz atrás de nós. Era Jorge. Uma vez mais me espantei, mas muito havia ainda de me espantar nos dias seguintes, pelo modo inopinado como aquele velho aparecia de improviso, como se nós não o víssemos e ele nos visse a nós. Perguntei-me ainda que coisa andaria a fazer um cego no scriptorium, mas dei-me conta em seguida que Jorge era onipresente em todos os lugares da abadia, e frequentemente estava no scriptorium, sentado num escano junto à lareira, e parecia que seguia tudo aquilo que acontecia na sala. Uma vez ouviu do seu lugar perguntar em voz alta, quem soube, e dirigia-se a Malaquias, que, em passos abafados pela palha, se encaminhava para a biblioteca. Todos os monges o tinham em grande estima e dirigiam-se frequentemente a ele lendo-lhe textos de difícil compreensão, consultando-o para um escolho ou número, pedindo-lhe luzes sobre o modo de representar um animal ou um santo. E ele olhava para o vácuo com os seus olhos extintos, como se fixasse páginas que tinha vívidas na memória, e respondia que os falsos profetas estão vestidos como bispos e que da sua boca saem rãs, ou quais eram as pedras que deviam adornar os muros da Jerusalém celeste, ou que os arimaspos devem ser representados nos mapas junto da terra do preste João, recomendando que não exagerassem ao torná-los sedutores na sua monstruosidade, que bastava que fossem representados de modo emblemático, reconhecíveis mas não concupiscíveis ou repelentes até ao riso. Uma vez ouviu aconselhar um escoliasta sobre o modo de interpretar a Recapitulatio nos textos de Ticônio segundo o espírito de Santo Agostinho, para que se evitasse a heresia donatista. Doutra vez ouviu dar conselhos sobre o modo de, comentando, distinguir os hereges dos cismáticos. Ou ainda dizer a um estudioso perplexo que livro deveria procurar no catálogo da biblioteca, e quase em que folha encontraria a referência, assegurando-lhe que o bibliotecário de certo lhe o entregaria, porque se tratava de obra inspirada por Deus. Enfim, uma outra vez ouviu dizer que um certo livro não era procurado, porque existia, é verdade, no catálogo, mas tinha sido arruinado pelos ratos 50 anos antes e pulverizava-se sob os dedos de quem agora lhe tocasse. Ele era, em suma, a própria memória da biblioteca e a alma do scriptorium. Às vezes repreendia os monges que ouvia conversar entre si: apressai-vos em deixar testemunho da verdade, que o tempo está próximo, e aludia à vinda do anticristo. A biblioteca é testemunho da verdade e do erro, disse portanto Jorge. De certo, Apuleio e Luciano eram culpados de muitos erros, disse Guilherme. Mas esta fábula contém sob o véu das suas próprias ficções também uma boa moral, porque ensina como se pagam caro os próprios erros, e além disso creio que a história do homem transformado em burro alude à metamorfose da alma que cai no pecado. Pode ser, disse Jorge. Porém, agora compreendo por que que Venâncio, durante aquela conversa de que me falou ontem, estava tão interessado nos problemas da comédia,
De fato, também as fábulas deste tipo podem ser comparadas às comédias dos antigos. Nenhuma delas narra a história de homens que tenham existido verdadeiramente, como as tragédias, mas, diz Isidoro, são ficções. Fabulae poetae quando nomina verunt quia non sunt res factuis se tantum locendo fisctae. A primeira não compreendi porque aqui Guilherme se tinha entranhado naquela dota discussão, e precisamente com um homem que parecia não amar semelhantes assuntos, mas a resposta de Jorge disse-me como meu mestre tinha sido subtil. Naquele dia não se discutia de comédias, mas apenas da legitimidade do riso, disse Jorge, sombrio. E eu recordava-me muito bem que quando Venâncio se tinha referido àquela discussão, número precisamente no dia anterior, Jorge tinha afirmado que não se recordava. Ah, disse Guilherme com negligência, julgava que tivesses falado das mentiras dos poetas e dos enigmas agudos. Falava-se do riso, disse secamente Jorge. As comédias eram escritas pelos pagãos para mover os espectadores ao riso, e faziam mal. Jesus Nosso Senhor nunca contou comédias nem fábulas, mas apenas límpidas parábolas que alegoricamente nos instruem sobre o modo de ganhar o paraíso. E assim seja. Pergunto-me, disse Guilherme, por que sois tão contrário à ideia de que Jesus tenha porventura rido? Eu creio que o riso é um bom remédio, como os banhos, para curar os humores e as outras afecções do corpo, em particular a melancolia. Os banhos são uma coisa boa, disse Jorge, e o próprio Aquinátios aconselha para remover a tristeza, que pode ser paixão nociva quando não se dirige a um mal que possa ser removido através da audácia. Os banhos restituem o equilíbrio dos. Final da parte 9.